Eu quero convidar você para juntos nós meditarmos na palavra de Deus nessa manhã. E aquilo que Deus colocou no meu coração para nós fazermos nessa manhã, eu chamei do conhecimento de Deus. Deixa eu só ligar meu tempo aqui para eu não passar do meu tempo. O título dessa mensagem é Conhecer a Jesus. E a razão pela qual eu me senti impulsionado por Deus de compartilhar com vocês essa mensagem sobre conhecimento, é que eu acho que uma das áreas mais difíceis da relação com Deus é nós entendermos conhecimento. O que significa conhecer a Deus, conhecer a Jesus? Porque a nossa ideia pela palavra do que é conhecer é muito diferente do que a Bíblia sugere. Hoje eu vou tentar aqui, pedindo ao Espírito Santo de Deus que me dê condição para fazer isso, de pegar dois textos, um do Velho Testamento, um do Novo Testamento, e ajudar você a entender tanto o que Oséias, que é um profeta do Velho Testamento, quanto Paulo no Novo Testamento, escrevendo à igreja em Corinto, quis nos ensinar sobre conhecer a Jesus. O que significa conhecer a Jesus? Quais são as implicações disso para as nossas vidas? Então, o texto de Oséias, capítulo 6, que é um texto onde o profeta está dizendo para a nação de Israel do arrependimento, da volta a Deus. Inclusive é um texto messiânico, porque ele cita ali coisas que são referentes à ressurreição de Cristo. Quando ele diz em 2 dias e 3 dias, enfim, ele vai trazer a vida. Oséias no capítulo 6, versículo 3, é um versículo que eu tenho certeza muitos de vocês vão começar a falar à medida que eu ler aqui. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Já Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, no 5º capítulo, quando Paulo está falando aos irmãos sobre a questão do ministério, do discipulado, do apostolado, no capítulo 5, versículo 15, ele fala sobre Jesus da seguinte maneira. Agora presta atenção. Ele morreu por todos. Está falando da morte de Cristo, que tem uma abrangência universal. Eu disse abrangência, eu não falei uma aplicabilidade universal. Tem uma abrangência universal. Porque, e isso é uma coisa perigosa para eu tentar usar numa introdução de um sermão, já que eu não tenho tempo de explanar sobre isso. A morte de Cristo, embora por todos, ela não será aplicada a todos. Por quê? De uma forma bem simples. Teologia 1 a 1 aqui. Você conhece gente que morreu sem Jesus? Você conhece alguém que rejeitou a mensagem do Evangelho abertamente? Então é por isso. Para aquela pessoa, a morte de Cristo na cruz do Calvário não valeu nada. Não teve nada. Agora olha o que Paulo explica. Ele morreu por todos, vírgula, para que os que vivem, ou seja, aqueles que serão alcançados pelos benefícios da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, não vivam mais para si. Tem uma mudança naqueles que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso à igreja em Éfeso. Então aqui, a igreja em Corinto, ele está dizendo, ele morreu por todos, para que dentre esses mortos, os que vierem a viver não vivam mais para si, ou seja, a vida vai tomar uma nova direção, mas vivam agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então eu e você não deveríamos mais viver para nós, mas nós deveríamos viver para aquele que nos tirou da morte para a vida. Essa coisa de viver para Cristo é muito mal compreendida, principalmente porque a religião, ela capitaliza em cima desses cenários. A gente acha que viver para Cristo, então, é se tornar um monge, é se tornar recluso, é dedicar a vida ao trabalho religioso,
é se abster de tudo da vida, até mesmo das pessoas, e viver num estágio de isolamento, de isolamento, porque isso é servir para Deus. Não, o que Paulo diz que é viver para Cristo, é que a vida que agora eu vivo, seja ela no meu trabalho, como marido, como pai, como amigo, como profissional liberal, como empregado, como empresário, não importa. Eu agora vivo essa vida debaixo dos conceitos daquele que me tirou do mundo de trevas para a sua luz. No Novo Testamento, viver para Cristo não é uma entrega física de tempo, espaço, de isolamento para Ele. É viver com Ele em nós, manifestando a sua graça e a sua glória para aqueles que precisam. Versículo 16. Assim que, daqui onde? Daqui do momento que nós estávamos mortos e recebemos a vida pela morte de Cristo, deste momento inicial da minha vida, porque embora você biologicamente tenha nascido, o parto da sua mãe tenha sido anos atrás, décadas, dias, não importa, meses, não importa. A vida em Cristo é contada a partir do momento em que Ele se torna o Senhor e Salvador da nossa história. Então, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, porque é lógico, não havia outra maneira de nós termos recebido o chamado de Cristo, se nós não tivéssemos neste corpo, nessa vida nossa, Ele veio e nos achou, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Os dois textos, queridos, eles falam da mesma verdade, em tempo e espaço bem distante. Oséias, ele fala de um momento em que Deus, porque ele está falando para a nação de Israel, ouça a voz de Deus, Israel, volta para o Senhor, porque ele diz assim no início do capítulo 6, porque ele fez a ferida, mas ele também curará. Ele está falando das diferentes maneiras que Deus tratou com a nação de Israel, mas em todo o texto tem um apelo do início ou do reinício, no caso de Israel, de uma caminhada com Deus. Então ele está chamando o povo para vir conhecer o Senhor. E que ao conhecer, este conhecimento altere, mude a maneira que Israel não só pensa sobre Deus, como se comporta como filhos dele, como nação. Paulo está falando a mesma coisa. Por exemplo, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: estas pessoas estão obscurecidas no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos corações deles. O que Paulo está dizendo? E Oséias, é que há um momento em que Deus entra na nossa vida. Há um momento em que Cristo nos chama pelo nome. Há um momento em que o Espírito de Deus nos atrai para o Senhor, e nesse processo de ser trazido a Cristo, nós somos perdoados, justificados. A ordem aí, se você quiser trocar um pouquinho, justificados, perdoados, nós somos redimidos, nós somos adotados, e nós passamos a fazer parte da família de Deus. É o momento que nós conhecemos a Deus. Agora presta atenção. Vou usar uma coisa muito simples para te explicar isso. Você sai da sua casa para ir numa cidade diferente. E ao dirigir-se a essa cidade, você passa por uma outra cidade. Se um dia alguém te perguntar assim, você conhece a cidade X? Não é a do seu destino, é a que você passou. Você vai dizer, sim, eu conheço. Por que você conhece? Porque você passou por lá. Mas você conhece o que significa viver naquela cidade? Você conhece o que significa levantar de manhã e trabalhar naquela cidade? Qual que é a mentalidade daquela cidade com relação aos problemas mais diversos que ela tem? Os vizinhos, como é que eles se comportam? Se é uma cidade que é amistosa ou se é uma cidade hostil às pessoas? O que você sabe? Nada. Porque você conheceu no momento em que você estava passando por aquilo ali. Por isso que o texto de Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é por isso que Paulo também diz o seguinte no texto dele,
que houve um conhecimento. Qual que é o conhecimento? Esse conhecimento na carne que ele chama. Mas há um conhecimento de um outro modo. Ele não fala qual é no texto que nós lemos. Porque ele diz assim, embora nós tenhamos conhecido a Jesus na carne, agora já nós o conhecemos de um outro modo. Que outro modo é esse? Esse é o centro da minha reflexão com vocês. É o que eu estou chamando de conhecimento através da revelação. Irmãos, nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele se dá a revelar a nós. Porque quem é a mente humana para entender o Altíssimo? O que é a finitude do ser humano para esquadrinhar os caminhos do Criador dos céus e da terra? Então nós conhecemos a Deus à medida que Ele vai se dando de conhecer a nós. Conhecer a Deus não é um processo nosso para com Ele, é um processo dEle para conosco. É Ele que nos habilita a crer nele e é Ele que se revela a nós. Agora, a revelação de Deus vem através do conhecimento, que aqui melhor seria traduzido como caminhada, como convivência. Então eu coloquei assim para vocês, eu quero te dar 3 conceitos nessa manhã. O primeiro eu coloquei assim, eu coloquei de um modo que vai aparecer na tela para vocês, que é transformação acontece através da revelação de Cristo. Mas eu queria que você ouvisse agora o que eu vou dizer. Toda transformação experimentada por um cristão só acontece em função deste conhecimento que vem pela revelação de Cristo. Toda mudança, toda transformação. E quando eu digo de transformação, cuidado, porque a religião nos leva a pensar que transformar é o seguinte, a gente pensa na roupa que veste, a gente pensa na forma exterior, a gente pensa em atitudes que tinha, e isso ética e moralmente está correto, não estou dizendo nada, mas o ponto do cristianismo não é ética, o ponto do cristianismo não é moralidade por si, nenhuma das duas. O ponto do cristianismo é o seguinte, é mudar uma pessoa, para ele começar a se parecer mais com Jesus. Então, óbvio que nessa mudança vem conceitos éticos, morais, mas o cuidado que eu preciso ter ao falar com você é para você não entender mudança como corrigir, como maquiagem. Corrige defeitos aqui, mas que depois aparecem. Eu estava conversando com 2 amigos essa semana, e surgiu uma conversa, não sei como, tinha uma mulher perto e ela disse assim, hoje a mulher fica feia se quiser. Aí eu falei no meu coração, tem muita gente esforçada, mas a aparência é fraca, não adianta, mas fiquei calado. Tem gente que mulher só fica feia se quiser. Aí ela foi falando, mulher hoje se tiver o cabelo que ela não gosta, ela pinta. Se o cabelo for curto, ela põe extensão. Se os cílios estiverem já mais ralos, ela coloca cílio postiço. E ela foi falando, e falou de coisas que eu não posso falar aqui, né, claro. Aí, eu fiquei ouvindo aquilo, aí eu pensei cá comigo, uma mulher dessa vai num encontro qualquer. Ela é solteira, ela vai num encontro qualquer. Aí lá nesse encontro, tem um rapaz que se interessa nela. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Rapaz interessa nela, viu aquele negócio bonito, que jeito. Rapaz, na hora que essa mulher descascar. Aí eu falei assim para a pessoa que falou isso para a mulher, eu falei, dona, isso é engano. Não, pastor, isso é cuidar da beleza. Eu falei, cuidar da beleza é você ressaltar aquilo que está aí. Agora, você colocar o que não existe, porque ela falou de outras coisas, eu falei, isso é falsidade ideológica. Então a gente tem que ter cuidado para não imaginar que o cristianismo está se propondo a essas transformações. Não! A transformação toda só é possível se o conhecimento que nós temos de Cristo não é esse conhecimento apenas da carne, é o outro que Paulo falou. Qual é o outro? O outro é da revelação dele para cada um de nós, de forma pessoal. Porque assim como toda permanência num estado de engano, de torpor, de mentira, está ligado ao fato de você também não conhecer a Cristo. Então, baseado nisso, o que nós precisamos pensar aqui nessa manhã?
é que se você é cristão, presta atenção comigo agora, e eu estou ao mesmo tempo falando com você, pedindo a Deus que o Espírito de Deus comece a falar no seu coração e põe essas verdades. Toda vez que eu e você, ou alguém ao nosso redor, ou alguém que você conversa, independente da quantidade de tempo que a gente diga ser cristão, se a nossa maturidade cristã não está progredindo, se a mentalidade nossa é a mesma na resolução dos problemas, no enfrentamento de conflitos, na determinação das coisas da nossa vida, se a sua percepção da vida não é em nada diferente, você está entendendo o que é que eu estou falando? Não é em nada diferente do que era antes. Se você continua a agir e reagir na vida com os mesmos paradigmas que te orientavam antes, o conhecimento que você tem de Cristo é só da carne. É esse que Paulo falou. Nós o conhecemos na carne, nós sabemos que Jesus Cristo veio, nós sabemos que Jesus Cristo morreu, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, e nós sabemos que o cristianismo, fundamentado nessas verdades, tem enfrentado as maiores rejeições e ataques e se mantém firme. Sabemos disso. Mas isso não me faz necessariamente um homem mais parecido com Jesus, e nem você uma mulher mais parecida com Jesus. Isso não faz com que eu comece a pensar a vida só por causa disso aí, não. Que eu comece a pensar a vida agora de forma diferente. O que vai fazer? É que depois de ter tido esse conhecimento da carne, esse outro conhecimento que é a revelação de Cristo, começa agora a me mostrar o rosto do meu Senhor, não o rosto que eles pintam num papel, não o rosto que eles põem num quadro, não, a face de Cristo ilumina a minha vida, para que agora, pelo poder do Espírito Santo, eu possa dia a dia me tornar uma pessoa mais parecida com Ele. E por parecida com Ele, eu quero dizer que os valores que estavam presentes na vida do meu Senhor, agora estão presentes na minha vida, na sua vida. Porque Jesus não veio apenas mostrar para a gente o que Ele fez. Tem muita gente que diz assim, é porque Jesus nos evangelhos nos mostra o que Ele fez. Verdade. Jesus não veio só para mostrar que Ele curou, que Ele salvou, que Ele fez com que um aleijado pudesse andar, que uma pessoa de uma mão ressequida pudesse voltar a ter movimento, que alguém que estava morto fosse ressuscitado. Não! Jesus veio para que nós pudéssemos ter referência. Referência para viver 2000 anos depois da sua vinda, com os mesmos valores que meu Senhor teve. Então, segunda pergunta, é por que essa revelação, esse conhecimento que Osés diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, por que ele é interrompido? Eu acho que Paulo respondeu isso numa outra carta, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 7 de 2 de Timóteo. Vê se isso tem alguma ressonância com você. Estas pessoas, que pessoas? Aí a gente precisa se perguntar, que Paulo está falando em 2 de Timóteo capítulo 3. Ele está falando dos judaizantes, das pessoas que não conseguiam perceber Cristo como Messias. É o equivalente a nós hoje. Podemos até ser religiosos, frequentar uma igreja, estar ansiosos para o dia que isso aqui voltar a ter gente. Mas isso não quer dizer necessariamente que você tem sido transformado pelo conhecimento da revelação de Jesus. Olha o que Paulo escreve. Estas pessoas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Estas pessoas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eu discordo de algumas pessoas quando eles dizem o seguinte: a nossa luta é para encher as igrejas. Você pode dizer, poxa pastor, mas como não? Você é pastor, você não quer que a sua igreja... Não, eu amaria se a New Life Church tivesse 10 cultos por dia. Eu gostaria que todas as igrejas estivessem abarrotadas de pessoas. Mas por que eu disse que eu discordo? Encher igreja não quer dizer necessariamente que nós estamos fazendo discípulos de Cristo. Ter culto com gente com a mão para cima. Deixa o Espírito de Deus falar com você,
Quantas vezes você já levantou as mãos, você já fez orações até demais, mas no fundo você sabia que a sua vida não mudou nada. É isso que Paulo está dizendo, porque ele está falando para os judaizantes. Como é que vocês conseguem ler, como é que vocês conseguem ouvir, mas vocês não percebem? Mais para frente, eu vou ler um outro texto para vocês, que o escritor do Velho Testamento diz assim: eles têm um véu na frente, e somente quando Cristo é revelado, esse véu é levantado. Então essa revelação de Cristo, que vai nos transformando, ela é interrompida. Por quê? Porque nós acostumamos em ouvir de Cristo, e não de conhecer a Cristo. Aliás, conhecer de Cristo não é a mesma coisa do que conhecer a Cristo. E eu não estou falando da formação da frase, não. Conhecer de Cristo é você, de forma cognitiva, que é esse processo mental de assimilação de dados e de conformização com esses dados, processo de raciocínio. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é conhecer de Cristo. Conhecer a Cristo é começar a viver a vida de Cristo na nossa própria vida. A vida que agora eu vivo, não vivo mais por mim, eu vivo pelo Filho de Deus, que a si mesmo se entregou. Quais são as implicações disso? Enormes implicações. A gente muda conjunto de valores. A gente não muda roupa, corte de cabelo. Isso aí às vezes muda. A gente não muda se tem uma marca, uma tatuagem no braço ou não. Não é isso. A gente muda conjunto de valores que determinam os posicionamentos na vida. Quer ver o que mais que a gente muda? Como a gente vê o outro. Se o outro deixa de ser um ser humano e passa a ser a minha família, como Paulo escreveu à igreja em Éfeso, vocês não são mais estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Quer ver o que mais que muda? Qual que é o conceito de amor? Qual que é o conceito de amor? Como eu disse esses dias para trás, qual é o conceito de próximo? Sabe o que mais que muda? Qual que é o conceito de casamento? Qual que é o conceito de vida conjugal? Sabe o que mais que muda? Qual é o conceito de dinheiro? De como ganhar, de como investir, de como gastar? Sabe o que mais que muda? O conceito de igreja. Se ela perde a posição de lugar, de espaço físico para organismo vivo. Eu ouvi de alguém, tem certas coisas que eu não gosto de ouvir, porque fazem mal para mim, e eu ainda estou nesse processo de prosseguir a conhecer Jesus. Então, de vez em quando, eu fico com raiva demais. Estava conversando com alguém e a pessoa disse assim: "Mas encontrei com fulano." E assim, cheio de alegria, falei para a pessoa assim: dia 12 o prédio vai reabrir, vê lá o momento que você puder, para você poder voltar a frequentar lá com a gente, para a gente poder estar juntos. A pessoa disse assim: "Sabe o que é? Independente de pandemia, no verão, eu não frequento igreja." Ainda bem que a pessoa falou a frase correta. Ela não frequenta igreja no verão. Porque a igreja é isso para essa pessoa, um lugar que se frequenta. É um patuá, uma simbologia de fé que ela se relaciona dessa maneira. Igreja é um organismo vivo, são irmãos e irmãs, homens e mulheres, que cada dia olham, percebem o rosto de Cristo, e por essa revelação vão sendo transformados de glória em glória. Vão sendo transformados, como o texto diz em Provérbios, como o romper do dia, que vai sendo até chegar em dia perfeito. A luz batendo de forma mais forte, mais perfeita, mais clara. Então, é essa transformação que eu estou orando para que Deus vá aplicando nas nossas vidas, a começar da minha e na cada um de vocês, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, você que está vindo de outro país. Não se contente em conhecer a Cristo na carne, que é essa coisa de ouvir de Jesus, de entender que uma música ali falou de Jesus, isso aí é isso mesmo, Jesus, Filho de Deus. Porque, gente,
Tem muita gente que diz assim, a Bíblia diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Cuidado. O versículo é certo. A interpretação, na grande maioria das vezes que já falaram esse versículo para mim, totalmente errado. Você pode pegar uma pessoa absolutamente ímpia e ele pode proferir essa frase: Jesus é o Senhor. O que o texto está dizendo? Não é isso. O que o texto está dizendo é que o senhorio de Cristo na vida de uma pessoa só pode ser recebido e assim também passado pelo poder do Espírito Santo. Declarar que Jesus é o Senhor, pessoas declaram isso todos os domingos em igreja e vivem a vida que querem viver. E se afastam, achando que o evangelho é algo que você, quando deve, chega perto, quando não deve, vai para longe. Ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus, é aquele cuja vida está debaixo do senhorio desse Cristo que ele profere. Isto, irmãos, é só o poder do Espírito Santo para nos dar, que é viver uma vida de conformidade com a revelação que nós vamos tendo de Cristo. E essa revelação, ela influencia todas as áreas da nossa vida. Não é assim, influencia uma e a outra, não, todas. Porque já não vivo mais eu. Mas o que é que eu falei? Vocês estão aqui, me digam. Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim e por vocês. Então, qual deve ser o nosso objetivo? Esse é meu terceiro ponto aqui para vocês nessa manhã. É voltar ao texto de Oséias e pedir uma coisa para Deus. O texto diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nosso objetivo é a transformação das nossas vidas à semelhança de Jesus. Aí você vai dizer, não, impossível, pastor, impossível, impossível. Eu, como pastor, já ouvi de gente falar assim, eu não sou Jesus. O cara quebra o barraco todo. Aí você vai conversar com ele e fala, o que você está querendo, pastor? Eu não sou Jesus não, mãe. Eu tenho meus momentos. Não é isso. Nosso objetivo é a transformação à semelhança de Jesus. Então, eu vou te dar uma ilustração que eu pensei muito para passar ela para vocês. Experimente pedir a Deus para você ter a mente de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falando comigo, disse assim, Manuel, vamos fazer um exercício aqui. Empreste a sua voz a fulano, falou o nome da pessoa. E aí ela, o que eu quero que você faça? Eu quero que você fale, tente falar com a boca da outra pessoa. Empresta a sua voz para a pessoa, que a pessoa não estava lá. Para a gente tentar perceber os sentimentos dessa pessoa. Para a gente tentar perceber o que está na mente dessa pessoa quando ela fala o que fala. Aliás, se tiver algum psicólogo me ouvindo, vai saber que isso é uma técnica que se usa muito na psicologia para tentar fazer o outro ver um problema sobre a ótica da pessoa que não está presente, né? Entende o que é ter a mente de Cristo? É diante de qualquer situação da vida, eu estou emprestando minha voz para Jesus. Ou melhor, Jesus está me emprestando a mente dele. Eu não creio, eu sei que é um livro que fez muito sucesso, inclusive eu li na minha juventude, adolescência, muito sucesso, Em Seus Passos que Faria Jesus. Não sei se vocês leram esse livro, e todo mundo da minha época de conversão ali para trás e um pouquinho para frente, leu esse livro. Em Seus Passos que Faria Jesus. Mas eu sempre tive uma crise com aquele livro, não que o livro não tenha algo de errado, está tudo certo, gente, é eu pensando a vida. Por exemplo, Jesus não fez uma corrida de bicicleta onde o irmão de igreja está querendo te passar a todo custo só para chegar lá na frente e falar assim, sou melhor do que você. Como é que você reage? O que Jesus faria nesse momento? Entendeu? Não.
Eu não creio assim. Porque tem situações, tempo, espaço, a sociedade, completamente distinta daquilo que meu Senhor Jesus Cristo viveu. Mas tem uma coisa que se aplica em qualquer momento. É fazer essa pergunta assim, ó. Eu falei para vocês pedirem para ter a mente de Cristo, né? Faz essa pergunta aqui, ó. Como Jesus vê essa situação? Faz essa pergunta. Como Jesus vê essa situação? Porque você vai dizer, não é a mesma coisa, pastor? Não. Como que Jesus vê a situação tem a ver com um conjunto de valores. Não tem a ver com atitudes. Tem a ver com o que orienta a pessoa a pensar do jeito que ele pensa, a fazer o que ele faz, a valorizar o que ele valoriza ou a não valorizar o que ele deveria valorizar. Para mim, o texto de Oséias só se torna possível da gente conhecer e prosseguir nesse conhecimento. E aqui eu vejo, eu sou pastor, a minha vida é no relacionamento com as pessoas cristãs, na grande maioria das vezes. Pessoas que fazem coisa que você diz assim, mas como que pode você fazer isso? Não é que eu estou dizendo que a gente não possa, eu não esteja passivo de cometer algo que envergonhe vocês, ou que entristeça a mim, ou a minha família, não é isso. É como que, ao argumentar, ao olhar para a palavra, você não percebe que Jesus não está nisso. Mas sabem de uma coisa? Eu encontro isso todos os dias. Por isso que eu estou cada dia mais certo de que a minha pergunta na vida e a sua, para prosseguir em conhecer ao nosso Senhor, na revelação que Ele tem da vontade dEle para a minha vida, da vontade dEle para a sua vida, é perguntar, Jesus, como é que a mente do Senhor processaria essas informações? Senhor Jesus, me empresta a sua mente agora, para eu entender isso aqui, ó. Para eu entender essa relação que é tão difícil, essa pessoa que teima, que insiste em fazer isso, essa igreja, esse mundo, meu papel na sociedade. Nós só vamos crescer no conhecimento de Cristo se Ele emprestar a mente dEle para nós. Aí lá na carta, eu falei para vocês que eu iria voltar no texto, sobre os religiosos, 2 de Coríntios capítulo 3, começando no versículo 14, Paulo falando dos judeus, de como eles veem, mas não enxergam, de como eles ouvem, mas não entendem, de como eles estão vivendo o dia a dia da religião, mas não tem nada a ver. Paulo escreve assim, ó. Mas o entendimento deles, olha só, irmãos, ficou endurecido. Eu comecei no versículo 14, depois vocês leiam em casa. O entendimento deles ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, né, é um A com crase, ele está se referindo assim, até hoje, quando leem o Velho Testamento, ou o velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, me permitam, até o dia de hoje, sempre que uma mensagem é pregada, até o dia de hoje, sempre quando nós abrimos a Bíblia numa reunião congregacional, até o dia de hoje, sempre lá no seu pequeno grupo, quando vocês falam da Bíblia, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Ora, não é mais nos olhos, porque eles enxergam o coração deles. Agora, olha o que Paulo escreve, irmãos, que coisa linda. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, o véu é retirado. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, o véu é retirado. Quer dizer, ele está dizendo assim, que os judeus permanecem com os olhos e o coração
obscurecido no seu entendimento, porque não tiveram a revelação de que Jesus era o Messias, e não tendo essa revelação, não se dobraram a Ele como Senhor, e portanto não podem dizer, Jesus é o Senhor, mas, convertendo-se um deles, o véu é retirado. Convertendo-se um de nós, o véu é retirado. Convertendo-se um de nós, o entendimento passa a ser através da revelação de Cristo para cada um de nós. Eu queria te convidar para nós orarmos juntos agora. E todos os domingos, eu estou fazendo um apelo. E eu queria fazer um apelo agora que é um apelo de autoanálise. Não é de outra coisa. É o seguinte, eu queria fazer um apelo para você voltar para o seu coração. Fazer um mergulho. E perguntar a você duas coisas. Eu conheço a Cristo? Eu sei que a grande maioria de vocês, até com um toque assim meio de chateação comigo, vai dizer, claro pastor, eu sou cristão. Eu conheço a Cristo na carne? Ou eu conheço a Cristo porque Ele tem se revelado a mim? Olha, eu me atrevo a dizer que essa segunda parte da pergunta, se você for sincero, muitos vão dizer, não, segunda não, primeira. Conheça a Cristo na carne. Mas não é isso que Deus tem para nós, querido. Não é isso que Deus tem para você. Jesus quer se revelar a você. E Ele quer se revelar para que você o conheça como Ele verdadeiramente é. A Bíblia diz assim, um dia conheceremos como somos conhecidos. Essa revelação plena de Cristo na nossa história de vida. Faz essa oração comigo agora. Peça a mente de Cristo. Senhor Jesus, dá-me a tua mente, empresta a mente do Senhor para mim. Vamos orar? Curva a sua cabeça aí na sua casa. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Pai querido, tua palavra, quando ela é pregada, ela jamais voltará vazia. Porque ela não depende de quem fala ela, Senhor. Ela não depende do interlocutor, que nesse caso aqui agora sou eu. Ela não tem nenhuma dependência. Porque ela é pura, perfeita e toda poderosa em si mesmo. Mas eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito chegue em cada lar, chegue sobre a vida das pessoas que está aqui agora, com esse grande desafio, Senhor, de nos fazer olhar para nós mesmos, e ter coragem de se perguntar, eu conheço a Cristo? E eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito não permita as pessoas serem enganadas pela resposta da carne, da cognição, do aprendizado semanal, para as pessoas não serem enganadas pelo conjunto de conhecimentos que receberam vindo de um lar cristão, de um pai crente, de uma mãe crente, da escola bíblica dominical. Eu oro para que o Teu Espírito não permita que nenhum de nós corra para lá, Senhor, para se esconder neste conhecimento, porque este não é o conhecimento que nós estamos falando nessa manhã. Ele aconteceu um dia, quando nós fomos apresentados ao Senhor. Mas agora nós precisamos prosseguir, ó Deus, em conhecer o Cristo que vai sendo revelado a nós. E é ali que eu queria pedir ao Senhor para o Senhor levar as pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, Senhor. E ali, naquele lugar de quebrantamento com o Senhor, saia um grito da nossa alma, do nosso coração: Senhor, dá-me a tua mente, Senhor. Empresta a tua mente para mim, Senhor, para que eu possa perceber, Senhor,
como o Senhor perceberia, como o Senhor percebe. Que eu possa entender como o Senhor entende, que eu possa ver como o Senhor vê, e acima de tudo, Pai, que eu possa agir como o Senhor age. Eu oro e eu agradeço a Deus por esse momento, esse tempo aqui juntos, debaixo da influência do Teu Espírito Santo, ó Deus. Eu agradeço, no nome de Jesus.